Uma outra pergunta. Ao navegar pela internet, estava a observar as características das câmaras de vídeo e reparei que existem várias de HD. Uhum. Por exemplo, vi 720p24, 720p50, 1080 e 60. Sinceramente, parece-me um pouco complicado. Sim, tens razão. Pode explicar um pouco melhor? Tens razão. É realmente um pouco complicado, especialmente porque se trata de uma série de siglas muito novas. E até mesmo aqueles que trabalham com elas têm alguma dificuldade. Estão pouco familiarizados com estes números. Vamos explicar em linhas gerais sem aprofundar demasiado. Sim. O primeiro número indica a resolução. Para sermos mais exatos, quantas são as linhas, qual é a resolução vertical? Depois há Ok. uma letra que pode ser o I ou o P, que é para entrelaçado ou progressivo, Muito bem. como acabamos de ver. Depois há um outro número que nos indica por seu lado os fotogramas que são transmitidos por segundo, no caso em que a letra seja P de progressivo, ou os semicampos, em caso da letra ser I de entrelaçado. Vamos dar um exemplo. Quando o primeiro número é de 480, estamos a falar de resolução padrão, de definição padrão e de formato NTSC, que tem 480 linhas ativas. Hum. Quando dizemos 576 como primeiro valor, continuamos no âmbito padrão, mas estamos em PAL, 576 linhas ativas. Então, estás a dizer que do primeiro número posso depender se é NTSC ou PAL. Exatamente. Ah, Quando, pelo contrário, este número é 720 ou 1080, estamos no campo de alta definição. Portanto, estamos a ir a um nível mais elevado dos formatos tradicionais. Refiro-me sempre às linhas, obviamente. sim, mas como posso entender então se é HD, se é NTSC ou PAL? Neste caso, deves informar-te sobre a compatibilidade daquela câmara de vídeo específica com o sistema PAL ou com o sistema NTSC, coisa que mencionámos na outra lição. Ah, ok. Lembras-te? Depois há a nossa famosa letra. No caso de entrelaçado será o I. No caso de progressivo será o P. Então vamos ao número de fotogramas. Se eu tiver, por exemplo, um I50, significa que são transmitidos 50 semicampos, porque estão no âmbito entrelaçado, assim, 25 fotogramas por Hum. segundo. Se pelo contrário fosse um P50, o 50 seria para fotogramas individuais por segundo. Hum. Naturalmente, há também casos especiais. Por exemplo, o formato 1080p24 significa que estamos numa alta definição 1920 por 1080, ou seja, a resolução mais alta que atualmente podemos obter. P Progressive 24 fotogramas por segundo. E trata-se de um número especial porque 24 é utilizado no âmbito profissional pelos filmes, que devem ser imediatamente compatíveis com o âmbito cinematográfico. Com efeito, 24 é o valor de fotogramas por segundo padrão no âmbito da indústria cinematográfica. Sabes o que digo? Sim, percebo-te muito bem. Mas isto é, digamos, um início de viagem ao interior destas características. E convido todos a aprofundarem pessoalmente aqueles aspectos que parecem mais interessantes ou pelos quais tenha maior curiosidade. Bravo, certamente tenho que rever isto, mas mesmo assim foi muito interessante e é claro que aprendi alguma Bem, coisa. Anthony, vamos recapitular rapidamente aquilo de que falámos hoje. Em primeiro lugar, vimos como evoluiu a televisão na história e como foram alterados os formatos de vídeo até chegar à situação atual. Além disso, revelamos o grande mistério do entrelaçado e do progressivo. E vimos como o progressivo é um método de transmissão muito mais eficaz, de qualidade muito mais elevada, que permite ver fotogramas inteiros e não semicampos, Sim. como no caso do entrelaçado. E depois falámos sobre alta definição e vimos algumas características importantes das câmaras de vídeo de última geração. Está tudo claro? Sim, tenho que rever, mas... Exato, exato. Fazes muito bem em rever estas noções. Contudo, diria que de teoria Sim. já temos o suficiente. Prometo-te que a partir de agora seremos muito mais práticos e partiremos para o terreno. Não vejo a hora. Então, vamos a isso.